寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, são brasileiros do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, faço votação ou eu aviso qual vídeo vai ter. Segundo recado, curte a página do Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição o vídeo da teoria, né? E se a Rússia não tivesse perdido a guerra russo-japonesa, que indiretamente tem a ver com este tema, e entre outras teorias, beleza? Mas enfim, sem enrolação, vamos direto para o vídeo, que hoje, como vocês estão vendo aí, hoje eu vou falar e se a Revolução Russa nunca tivesse acontecido. Bem, só ressaltando, né, que foi uma inscrita que pediu, então eu estou aqui para atendê-la. E também valendo lembrar, né, que eu nunca faço uma teoria assim, por que a Revolução Russa não aconteceu? Porque eu quis, pronto. Não, nós vamos pegar fatos que tiveram a probabilidade de acontecer e não aconteceram, porque senão a teoria seria outra. Beleza? Mas enfim, vamos começar já em 1904, quando a Rússia perde a guerra russo-japonesa, aí nós seguimos na realidade. Porém, vamos adiantar já para a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1916, em 1916. A partir daí, né, o Império Russo já estava tendo uma certa raiva dessa guerra, né, porque todos os investimentos do país estavam indo para a guerra e não estavam indo para a população. Então, e sem contar que, de fato, tinha muitos soldados passando fome. Então, vamos supor, né, que beleza, segurou até 1917, quando estourou a Revolução. Só que nessa teoria a gente não vai estourar essa Revolução. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Nicolau ver se o povo descontente com o governo dele e ele assinar um tratado de rendição para a Alemanha, Turquia, Áustria-Hungria, enfim, se retirando da guerra. Ainda assim, sobrando uns 70% do povo que ainda gosta dele. E com isso, né, ele acaba percebendo, né, que tem um negócio pipocando pelo país dele. Os comunistas, né, Lenin, Stalin, Trotsky. Então, ele acaba ficando sabendo disso, né, e como ele não ficou na guerra até o final, né, até literalmente ele morrer, ele conseguiu voltar os investimentos para o país e com isso a população continuou ainda gostando dele, lembrando que só 70% da população daquela época. E então com isso ele conseguiu mobilizar algumas forças, né, alguns espiões, polícias, soldados disfarçados, para procurar, né, em fábricas, campos, praças, lugares onde estava tendo discursos comunistas, né, e eles indo prender esses caras aos poucos. E daí, beleza, vamos supor que ele conseguiu prender Lenin, Stalin, Trotsky e executou. Pronto, executou, poucas ideias, acabou o vídeo. Não, brincadeira. Nos manteremos aí, porém, aí é um final onde a Revolução Russa nunca teria acontecido. Mas vamos adiante, né? Porque isso iria mudar todo o cenário geopolítico. E bem, como todo mundo sabe, né? Depois disso, durante essa Revolução Russa, teve a Guerra Civil Russa, que eram bolcheviques e mencheviques, os vermelhos contra os brancos. E existe um país na Ásia, um país gigante na Ásia, que eu acho que vocês já sabem o nome, que ajudou o exército branco na luta contra os vermelhos. Sim, estou falando da China, pois é, um país que futuramente viria a ser comunista. Mas, relaxa, que essa guerra civil que a gente vai fazer agora é entre os mencheviques e o Nicolau II. Por quê? Porque os mencheviques, eles queriam uma monarquia constitucional, eles queriam até mesmo uma república. Eles não eram uns comunistas ferrenhos, mas eles também não eram 100% monarquistas. Então, ok, vamos supor que essa guerra acabe estourando, né? E a China
junto com Tuvan-Tuva, Mongólia, Altai Krai, tenham ajudado, né, o exército do Nicolau, já que na vida real eles ajudaram de fato, né, eles ajudaram o exército branco, mas nesse caso eles vão contra o exército branco. Daí beleza, pulamos para 1920 e o que acontece? O exército branco ganha. Sim, o exército branco ganha, não militarmente, mas sim politicamente, onde o Nicolau, onde eles dão um cessar-fogo, e o Nicolau concorda em fazer uma monarquia constitucional. Mas nesse tempo, ele também deixou bem claro que, ok, topo uma monarquia constitucional, depois que eu morrer, beleza, fechou o acordo, ok. Vamos pular para a Segunda Guerra, o Império Russo ainda existe, e ele seria aliado da Alemanha, ele teria um pacto de não agressão com a Alemanha, ele invadiria a Polônia? E a resposta é sim. O porquê? Porque o Adolf Hitler, em vez de falar, olha, espalhe o comunismo na metade da Polônia, fala assim, olha, que tal aumentar a fronteira do seu império até a metade da Polônia? E assim foi. E lembra que eu falei da derrota da guerra russo-japonesa? Então, a guerra vai indo, né? Normal, nós não alteramos nada aí. E o que acontece? Os Estados Unidos convencem o Império Russo a falar assim, que tal declarar guerra ao Japão? Lembra que eles te deram um pau há 40 anos atrás? Então, nós não mudaríamos nada aí. A Rússia foi para o lado dos aliados. Só que, o que aconteceu depois da guerra? Exatamente, a Guerra Fria. E como é que ficaria a Guerra Fria entre uma monarquia e um país capitalista? Não faz sentido, já que isso não seria... Eles não seriam inimigos ideológicos dos Estados Unidos. Não. Aqui nós vamos trocar. Lembra que eu falei que ia mudar todo o cenário geopolítico? Então, nesse caso, a Guerra Fria iria ser mais uma guerra de influências entre Inglaterra e o Império Russo, pela Europa e pelo resto do mundo. Então vamos começar, né, que vamos ter que mudar tudo, até porque, né, muitos países durante a Guerra Fria acabaram virando comunistas justamente por causa que o Lenin deu um pontapé e foi inspiração para muita gente. Então nós vamos precisar trocar isso aí. Nós vamos manter a geopolítica nos países, mas eu vou falando como eles vão se ajudando ou não. Bem, a China, né, estava tendo uma disputa entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, onde os Estados Unidos estavam ajudando Chiang Kai-shek e a União Soviética, obviamente, estava ajudando o Mao Tse-tung. Então, é um negócio meio óbvio aqui, né? Só que como é que ficaria duas monarquias brigando pelo poder? Putz, aí é complicado, né? Só que não. Chiang Kai-shek, ele teria a ajuda da Inglaterra, já que ele de fato era amigo pessoal de Churchill e do resto do parlamento inglês. Então, tipo, o cara realmente tinha poder, além dele ter sido amigo de fato dos Estados Unidos. Já o Mao Tse-tung, não. Então, a Inglaterra investiria no Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung, ele existiria? Não. Possivelmente algum outro político chinês que era mais favorável à Rússia, a um governo, a uma monarquia russa, né? Vamos supor Yuan Shikai, por exemplo, onde ele queria restaurar a monarquia e o Chiang Kai-shek não, né? Então, ok, na China a guerra civil chinesa ficou entre monarquistas e nacionalistas republicanos. O Vietnã, o Vietnã é complicado, né? Não? Por quê? Vamos supor que beleza, a Coreia do Norte de início já não existiria. Porque tanto os Estados Unidos, Inglaterra e o Império Russo iriam concordar em colocar a ex-monarca que estava lá no poder, então a Península Coreana iria ser uma monarquia.
E o Vietnã, o Sudeste Asiático, como é que isso iria acontecer? Complicado, né? Só parece complicado, mas não é. Lembra da disputa de influência? E nesse tempo, o Vietnã ele era metade da França, metade comunista do Ho Chi Minh. E me fala, qual que é o inimigo número 1 da França? Exato, a Inglaterra. Então, nesse caso, quem ajudaria os sul-vietnamitas seriam os russos para colocar um governo de influência russa, justamente para caso eles venham a ter uma guerra com a Inglaterra, esse governo vietnamita pró-império russo viesse ajudar eles. Então, os russos iriam atacar do norte e os sul-vietnamitas iam atacar do sul, fechando os comunistas no meio, esmagando os comunistas no meio, sem ter para onde eles irem. E o Camboja? Complicado, né? Não. Porque, justamente pelo fato de não estar tendo uma guerra no Vietnã, não teriam bombardeado o norte do Camboja, com isso não teria criado o Pol Pot, que não teria levado ao Khmer Vermelho. Já derrubou 3 peças aí, Coreia, Vietnã, Camboja e Laos também, porque né, do Pol Pot ele ajudou os comunistas do Laos. Então a gente já eliminou aqui alguns líderes comunistas, alguns países comunistas. E o avanço de tecnologia? Bem, o avanço tecnológico seria o mesmo, só que, né, obviamente, que as armas não seriam testadas nem na Inglaterra, nem no Império Russo, e sim nos inimigos por uma disputa de influência, né? Tipo, é um negócio até que contraditório, né? Eu ter que guerrear com meu amigo para ver quem tem mais influência, sendo que nós dois temos praticamente o mesmo governo. Bem, e com isso nós conseguimos evitar bastante coisa mesmo, mas a guerra no Sudeste Asiático que aconteceria com uma total certeza e com toda certeza iria ser um banho de sangue desnecessário, seria na Birmânia. Por quê? Porque o Império Russo com toda certeza iria querer colocar um governo pró-Rússia ali, né? E tentar dar um fim naquela guerra civil que estava acontecendo, que ainda está acontecendo, na verdade. E como vocês sabem, né, a Birmânia já foi uma colônia da Inglaterra. Então isso ia dar um merlinho muito... Mano, isso ia dar uma merda muito feia. Porque isso ia ser praticamente um ataque, entre aspas, direto à Inglaterra, uma vez que estaria sendo... atacando uma colônia dela. Mas quem iria defender essa colônia iria ser os indianos, né? Afinal, a fronteira ali, e com certeza eles iriam gastar muito menos recurso e dinheiro para mandar os britânicos para lá. Então, a guerra do Vietnã praticamente seria uma guerra da Birmânia, o que iria ser um negócio muito feio, né? Como foi o Vietnã, enfim, toda a guerra em geral. E novamente, né, as armas iriam estar sendo criadas, testadas, dado para aliados. E eu não estou falando aqui que todas as nações iriam ser monarquias ou iriam ser repúblicas majoritariamente de direita, tá? Mas que não existiria de fato um governo comunista, poderia até existir um governo socialistas fabianos espalhado pelo mundo, em forma de centro-esquerda, mas não iria ser um partido comunista, assim, igual temos na China, tivemos na União Soviética, Coreia do Norte. Cuba também seria um outro país onde Fidel não teria tanta ajuda, os Estados Unidos conseguiriam invadir lá, uma vez que ele não teria aliado para colocar umas bombas nucleares para apontar para os Estados Unidos. Mas enfim, você viu como se cai um dominó, cai o resto? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que a inscrita que me pediu esse vídeo tenha gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, comente o que você achou dessa teoria, o que ficou faltando, o que poderia colocar. Falou e fui!